Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes em Debate, um espaço para a gente poder conversar sobre o tema do último episódio do podcast Vozes, Histórias e Reflexões, que foi a monogamia e as novas formas de amar. E eu recebo aqui para a gente conversar sobre esse assunto a psicóloga e terapeuta sexual Janaína Reis, que também é autora da dissertação A Construção de um Relacionamento na Perspectiva do Poliamor. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E recebo também a educadora sexual Luciane Ângelo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu lembro a você que você pode participar mandando sua mensagem para o nosso e-mail, vozes@cbn.com.br, e também aqui nas nossas redes sociais, onde a gente está ao vivo. E a arte de hoje é feita pelo artista Bruno MK, que foi o mesmo que fez o do último Vozes em Debate. Você pode acessar todas as informações sobre ele aqui em cima nas informações da live. Então a gente começa perguntando o seguinte: por que a gente tende a escolher a monogamia na hora de se relacionar? Na verdade, eu acho que não é nenhuma escolha, a gente não para para pensar, né? A gente se insere, está inserido na nossa cultura e na nossa sociedade, eu acho que a monogamia é a opção, é a única opção. E agora a gente está podendo repensar melhor a forma melhor de viver os nossos relacionamentos. Então, até então, eu acho que não era deveria ser uma escolha, mas eu não acho que a gente poderia encarar como uma escolha. Simplesmente você vivia a monogamia como a única opção possível dentro das possibilidades de relacionamento. Vocês acreditam que é uma coisa cultural, então? Então, o ser humano se molda de acordo com o meio. O que o meio nos traz hoje? Por religião, questão social, questão cultural. Que somente a monogamia ela é legalizada, ela é permitida, né? Então, qual que é o padrão hoje que existe? A monogamia? Então, as pessoas seguem mais essa monogamia. Isso não quer dizer que só ela possa existir, né? Claro. Então, a gente tem vários casos de poligamia, né, de poliandria. Poliandria seria uma mulher casada com vários homens, poliginia, um homem com várias mulheres. Então, a gente tem vários casos já no Brasil de pessoas que vivem, né, fora da monogamia, que a gente chama também o poliamor. Então, é muito mais uma questão, acho que, cultural, social, religiosa, por essa opção da monogamia, do que por você querer mesmo, né? Eu acho que assim, em mais de 50 países a poligamia ela é aceita de uma forma diferente. Por exemplo, no Brasil ela não é, então não tem reconhecimento legal que tem em mais de 50 países. Então, aí nesse caso eu acho que você pode escolher ou não, né? Mas aqui, como não é aceito, de fato a gente não tem muito essa percepção do que a gente pode ou não escolher. Eu acho que a gente está pensando nisso agora. E dentro da não monogamia, acho que são várias as possibilidades, né? Então, acho que agora a gente está podendo falar disso, eu acho incrível. É como existe uma abertura para falar sobre o assunto sexualidade num geral, vários temas começam a emergir e a gente discute sobre. E o poliamor é um deles, né? Além do poliamor, a gente tem um relacionamento aberto. Qual é a diferença deles? Como é que funciona ter um relacionamento poliamoroso ou ter um relacionamento aberto? Na verdade, o poliamor não necessariamente é um relacionamento aberto, né? O poliamor ele pode ser fechado ou aberto. O poliamor ele é a aceitação ou a possibilidade de viver mais de um relacionamento simultaneamente com mais de uma pessoa, né? E isso ser consensual, com conhecimento de todos. E ele pode ser fechado ou não. Então, somos só nós três, o trisal, e a gente não estamos abertos para nos relacionar com outras pessoas. Ou a gente pode ter, por exemplo, um trisal que um ou dois se sentem mais à vontade, eles abrem a relação, e só que um ou dois têm relacionamentos fora desse trisal e o outro não. Então, assim, são múltiplas as possibilidades. E eu acho que o relacionamento aberto é você ter um relacionamento. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa e a gente resolve abrir a relação para. Geralmente é mais uma questão sexual. Eu acho que o relacionamento aberto conota quando você tem intimidade com alguém, ali uma periodicidade, e você abre para relações mais fugazes, né? Mais pontuais. Eu recebi muitas mensagens de ouvintes no e-mail do Vozes perguntando o seguinte, mas tipo, mas ter um relacionamento já dá muito trabalho. Ter 2 pessoas, 3 pessoas no relacionamento não é pior? É ou não? É mais difícil se relacionar com mais pessoas ao mesmo tempo? Então, depende muito de cada um, né? Tem pessoas que têm facilidade em manter vários ali relacionamentos. Tem pessoas que preferem a monogamia. Então, se você gosta de se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, ter essa intimidade,
você automaticamente se atrai por pessoas também com essa mesma dinâmica, porque se não dá para você ter preferência de um relacionamento aberto com uma pessoa que gosta de monogamia, né? Então aí começa a gerar conflitos. Então, aos poucos, você vai ali alinhando a pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu. Esse pensamento também não tem muito a ver com a questão da posse, do ciúme? A gente não tem esse pensamento que é mais difícil se relacionar com mais pessoas por causa desse sentimento? Então, mas se a gente vai falando de poliamor ou de relacionamentos mais livres, eu acho que aí o ciúme entra num lugar um pouco diferente. Não que ele não exista, mas tem um termo que é a compersão, que é a possibilidade de ficar feliz vendo a pessoa que você ama feliz sexualmente, amorosamente com outra pessoa, que não tem nada a ver com voyeurismo. É eu saber que a minha parceria tá feliz saindo com outra pessoa ou tendo relação com outra pessoa. Então, isso já é um termo, é um sentimento possível encontrado nesse tipo de relacionamentos. E não quer dizer que não exista o ciúme. Então, existe o ciúme, e todo mundo, todas as pessoas com quem eu já conversei, pacientes ou durante a pesquisa que vivem o poliamor, falam de ciúme. Tá? E uma coisa que eu acho importante a gente falar é que, diferente da monogamia, que às vezes a gente não tem um contrato muito claro, verbal, estabelecido, nessas relações, assim, acho que quase todas, até hoje, né, com as pessoas com quem eu conversei, todas têm um contrato muito claro, várias regras. Então, eu acho que eles conversam muito sobre o ciúme também. A gente não fala muito no nosso relacionamento monogâmico, né? Não. Vamos ter um relacionamento monogâmico que vai Então, funcionar assim. esse ponto de conversa, geralmente, as poligamias, as pessoas conversam mais, porque para você entrar no relacionamento poligâmico, você tem que ter algumas diretrizes, senão não funciona. Então, as pessoas estão muito mais abertas ao diálogo. Olha, para mim isso aqui não está funcionando e tal. Em contrapartida, na monogamia, existe, às vezes, assim, ainda existe uma dificuldade da conversa. Sim. Por isso que, às vezes, gera mais ciúme. Não é que as pessoas da poligamia não são ciumentas, é que elas conversam mais no geral. Uhum. Elas limpam aquelas arestas, olha, isso aqui não tá legal e tal. Porque realmente é mais difícil, né, você manter um trio, né? Então, por isso, eles conversam muito mais. Na monogamia, as pessoas tendem a não se abrir mais ao diálogo, e o diálogo é fundamental para qualquer relação, seja ela profissional, familiar, amorosa, né? Só que as pessoas ainda... Teve uma mensagem de ouvinte, o nome dele é o Douglas. Ele mandou o seguinte: vocês estão dizendo então que a monogamia é errado? Tudo que a gente aprendeu com os nossos avós, os nossos pais, então não funciona em termos de relacionamento? Não é bem assim. Tem gente que é Não. mais predisposto à monogamia. Eu acho que você tem que entender que você é livre para sentir o que você quiser. E você tem que tratar os seus sentimentos, a sua sexualidade, com muito respeito, né? Então, você quer um relacionamento monogâmico. Então, eu vou respeitar isso que eu sinto e o que eu quero, né? Então, eu tenho uma relação com aquela pessoa. Você é responsável por tudo que você faz. Voltando, isso pode ser no trabalho, no relacionamento, na família. Então, respeite quem está com você, né? E se respeite. Quando a gente usa a palavra respeito e usa esse conceito na vida, se torna mais fácil. Muito nessas relações. Então, você pode ser monogâmico, você pode ter um relacionamento aberto, contanto que você seja responsável por aquilo que você está vivendo, né? E você tem que ser livre também para você viver o que você quer. Não é porque o seu avô, o seu pai teve uma relação monogâmica que você tem que ter, né? Você tem que respeitar o que você sente, lembrando que você também vive em sociedade, né? Então, a gente também tem que respeitar alguns padrões da sociedade. Tem todas essas complexidades, né? Eu, particularmente, não acho que a monogamia é para todo mundo e nem os relacionamentos não monogâmicos, sabe? Então, às vezes acontece assim, de um casal aparecer e falar, bom, mas eu queria tentar uma coisa diferente, porque o casamento está acabando, a gente não tem mais relação sexual, então acho melhor a gente abrir a relação. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que se você quer fazer uma coisa diferente na sua relação, ou abrir a relação, ou pensar num poliamor, ou qualquer coisa assim, eu acho que é justamente porque seu relacionamento tá bom. Vocês estão podendo ter esse nível de diálogo, entende? Eu não acho que
assim, a princípio, Não é pra salvar não é para relacionamento. salvar relacionamento. Então, eu não acho que a monogamia seja para todo mundo ou não. O que eu acho bacana desse momento que a gente está vivendo é justamente poder pensar o que eu quero, né? Que tipo de relacionamento me faz bem, quem eu sou, respeitar minha individualidade, respeitar a individualidade do outro e pensar, bom, o que me faz feliz, do que eu gosto, do que eu preciso. E eu acho que aí sim, poder estabelecer relacionamentos saudáveis. E eu acho incrível essa liberdade que a gente está começando a ter em relação à nossa sexualidade. Então, o que eu quero, eu posso? Hoje você pode, né? Então, você ali agindo com respeito, e entendendo o outro, entendendo o meio que você vive, hoje você tem essa possibilidade que antes não podia. Ó, teve uma pergunta de uma ouvinte, ela não quis deixar o nome, ela mandou pra gente, mas ela preferiu não se identificar. Ela pergunta o seguinte: depois de muitos anos de convivência, a chegada de um filho e o peso da convivência diária, a gente passou a questionar os rumos da nossa relação. Separação nunca foi uma hipótese, mas a relação como estava já não era viável. Depois de muito diálogo, a gente resolveu abrir o casamento e vou dizer que não tem sido nada fácil. 16 anos depois, a gente está vendo nos últimos meses uma intensidade ímpar, que é muito difícil de acompanhar. Como manter a chama de um relacionamento acesa nesse momento em que você está começando a dar os primeiros passos no relacionamento aberto? Então, primeiro, se você já está com um problema, né? A poligamia ela não é a solução. Vocês têm que primeiro, acho que se resolver entre vocês, analisar os prós e contras, né? Que é o famoso o que eu ganho continuando com ele, o que eu perco continuando com ele, o que eu ganho não estando mais com ele, o que eu perco não estando mais com ele. São essas 4 perguntas que a gente tem que, para você começar a entender o seu momento, né? E vocês têm que se resolver primeiro para depois abrir, né? As pessoas acham assim, não está muito bem, eu estou querendo sair com outras pessoas, então a gente vai abrir. Não, porque vocês já estão em conflito. Então, a probabilidade de ser pior, ela é grande. Que nem quando a Janaína falou, né? Olha, vamos... Né? Não é a resolução de um problema abrir um relacionamento. Porque você tem que ter muita intimidade, você tem que estar muito afinado com a pessoa. Eu tive muitas perguntas É o chegando. contrário, né? Exatamente. Você tem que estar muito afinado. Mas socialmente, eu acho que fica um pouco essa ideia de que a gente precisa fazer alguma coisa, esquentar a relação, né? Que tá Gente, muito compra monótono. brinquedinho. Você tem várias outras coisas que você pode esquentar. Tem Mas muitas primeiro possibilidades. resolva o problema. Sim. Se entendam para depois vocês verem se vocês têm a necessidade mesmo, né, de uma terceira pessoa. O que eu percebi que tem muitas mensagens que perguntam o seguinte: como é que você consegue se entender nesse meio, assim, de estar numa relação aberta ou, enfim, num relacionamento poliamoroso, de você sentir o medo de que aquela outra pessoa possa ser melhor para o seu parceiro ou para sua parceira que você, essa insegurança com a própria sexualidade e consigo mesmo. Então, mas aí essa pessoa está segura o suficiente para ser um trisal? Quando ela começa a ter essas indagações, será que ela está no momento realmente de ter mais uma pessoa na relação? Talvez seja uma vontade de agradar até o próprio parceiro ou a parceira, Exatamente, né? ou não perder a relação. Para ou não alguma perder. coisa Aí assim. é a pior coisa, né, É. gente? Se você está insegura como casal, você quer abrir a relação, aí Porque justamente a graça, entre aspas, é ela poder experimentar outras coisas, poder viver outras possibilidades que até então ela não vivia, sexualmente, afetivamente, que é justamente o que ela está temendo também, né? Então, assim, acho que não seria a melhor indicação para ela nesse momento. Primeiro seria entender melhor o que ela está vivendo, o que ela está sentindo e por que ela abriria agora a relação e veria algo diferente. Tem muita gente que interpreta quando o parceiro ou a parceira diz que quer abrir o relacionamento como uma traição. Que não entende aquilo, que não entende o desejo e o amor. São coisas distintas, de fato? Você pode desejar uma pessoa e amar outra. sim, são situações ali diferentes. E você pode também amar e desejar a mesma pessoa, né? Que aí é ótimo. Que é ótimo. Tudo mais tranquilo, mas nem sempre é assim. Realmente, o amor e o desejo são completamente diferentes, né? Tanto no homem quanto na mulher. Não tem Sim. essa de o homem... que brincam que a cabeça do homem não, ele ama uma e deseja a outra. Não, a mulher também.
A gente Isso pode se independe interessar por do outras gênero, pessoas. gente. Então é normal você se interessar por outras pessoas estando em um relacionamento. Também não é nada atípico. Não. Não. Aí vem a escolha, o que você vai fazer com isso? Sim. Sentir, você pode sentir o que vier, assim, desejo é livre. O desejo é completamente livre. E nem adianta a gente tentar segurar isso, porque não tem como, né? Então, o que você vai fazer com esse desejo, aí é que são as escolhas que podem, né, mudar completamente o rumo da relação. E quando você percebe que a sua vontade de abrir o relacionamento existe e que a outra pessoa talvez não esteja preparada para isso, como colocar esse assunto na mesa sem parecer que você tá querendo trair seu parceiro ou sua parceira? É um momento delicado, porque não tem como você falar disso de uma forma, né, ali leve. Você tem que falar o que você está sentindo, mas sempre respeitando, né, o que eu gostaria de ouvir, como eu vou falar, né? Então, assim, eu continuo te amando, mas eu sinto, né, desejo, eu sinto, não é nenhuma pessoa específica, porque aí a pessoa vai achar que já, né? Já está acontecendo. Então, eu tenho vontade de ter outras experiências. Como que você se sente em relação a isso? E começar a conversar. É difícil? É. Porque às vezes a outra pessoa ela não está aberta para ouvir isso. Mas você tem que também entender o seu momento, né? E a outra pessoa pode não aceitar também, Pode não né? aceitar. Isso já aconteceu e, assim, foi bem interessante. Numa sessão de terapia de casal, foi uma surpresa, assim. Porque a terapia estava, né, acontecendo por outro motivo, já estava, acho que a gente estava uns 3 meses trabalhando juntos já, e de repente essa pessoa chegou no meio da sessão e falou, então, eu trouxe um tema para a sessão. O tema é o seguinte, eu preciso, ou a gente abre a relação, ou eu não sei o que eu vou fazer, porque eu realmente não tenho outra possibilidade agora. Eu preciso abrir a relação. Então, foi uma coisa, assim, surpreendente, mas foi uma surpresa. Mas eu acho que, de certa forma, essa pessoa fez isso porque era um ambiente seguro, né? E dava pra gente trabalhar isso de uma forma positiva. Tinha uma profissional ali para É. apaziguar. É Foi uma inteligente, ajuda. a pessoa foi inteligente. Foi muito inteligente. É uma boa tática. É uma boa tática. Uma boa mas- taxa, gente. Terapia de casal, você joga o tema, entendeu? Mas eu acho que o ideal é você ir conversando. O diálogo sempre no casamento, ele assim, é muito positivo. Ó, tem mais uma pergunta de ouvinte que foi a do Maurício. Eu sou casada há 23 anos e percebo que o nosso relacionamento já não tem mais a mesma paixão do início. Significa que a gente se acostumou ou que não existe mais sentimento? Acho O que tá- desejo não permanece o mesmo. Então, acho que não sei falar pro Maurício, mas É. parece que tá tudo indo muito. É, porque é difícil você avaliar, porque você tem que ter uma tem conversa um mais pouco longa, porque mais aí tem ampla. várias questões. Aqui a gente tem né? só o lado dele também da questão, né? E pouquinho. E bem pouquinho. É. Mas assim, a questão da paixão, ela de fato vai diminuindo. Eu acho que outras coisas vão tomando esse lugar, né? Então essa parceria vai ficando diferente. Então é muito complicado a gente responder isso, mas eu acho que o desejo tende a diminuir na relação também. Então por isso que a gente precisa de vez em quando trazer uma Sim. novidade, Fazer uma coisa brinquedinho, fazer uma nova. fantasia, alguma coisa diferente. Tá sempre inovando, porque de fato o desejo tende a diminuir com a idade também, né? E a paixão, aquele fervor todo no começo, tudo também, isso tende a passar um pouco. Aí tem que ver se a pessoa ela prefere sempre só ter essa paixão, né? Sim. Esses relacionamentos de 2 em 2 anos, ou se ela dá valor às outras coisas, né? Qual que é o peso que ela dá para intimidade, para companheirismo, para amizade, para amor, para dormir de conchinha e pro tesão ali, né? A paixão dura 2 anos, é isso? Dizem, né? É. Quimicamente. Do ponto de Tem vista vários químico. estudos, do ponto de vista químico, tem vários estudos que dizem sobre isso. Mas ele tem que colocar isso na balança, né? O que o move? Porque ele é como bem ser jovem, humano. né? Ele tem 23 anos, né? E ele tá falando de O paixão. hormônio, gente, bombando. E eu acho que para ele é importante essa coisa do tesão, da paixão, aquela coisa mais quente, e parece que ele tá sentindo falta. Então, eu acho que, na verdade, assim, eu acho que várias coisas precisam ser conversadas no casal, como a gente estava falando. Isso é verdadeiro, né? Eu acho que verdadeiro e claro com a pessoa, porque de repente a pessoa também está sentindo isso. Ou também tem Sim. outras fantasias que ela também gostaria de colocar, e eu acho que os casais às vezes não perguntam porque tem medo do que vão ouvir.
Nossa, eu percebi muito isso ouvindo os casais que a gente ouviu pra fazer o Só que é episódio. pior, gente. É melhor você ouvir algo que ainda tá ali no início, né? Ou alguma questão, do que quando vira uma bola gigante. E aí, como que eu vou resolver? Todos né? eles falaram isso. Assim, o diálogo foi fundamental pra gente tomar qualquer tipo de decisão. Até escolher ser monogâmico. Pra gente foi preciso conversar e pra estar muito tempo junto. É chato, às vezes porque você fala, ai, ele pode falar alguma coisa que eu não quero e tal. Mas você tem que falar, porque você tem que ficar satisfeita e a pessoa também, né? Tem um ponto que é muito falado também, que é a traição. Como é que vocês definem a traição? Então, mas tem vários tipos também de É. situações de traição, né? Ela pode acontecer em um relacionamento aberto ou poliamoroso também. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu fiquei muito preocupada com essas palavras, com esses termos, assim, traição, infidelidade, porque isso já traz um estigma, né? Que às vezes a gente associa a caráter, a valor, e fica muito pesado para quem é o traidor, e coloca o traído numa posição que às vezes é até meio ironizada, não é legal, né? Então, é uma coisa que eu quis muito pensar, foi como é que funciona a fidelidade, a lealdade nessas relações. E muito interessante que, por exemplo, no poliamor, eles dão muito valor à lealdade, né? Então, eles são muito leais e eles são fiéis ao contrato. Porque não é necessariamente ser fiel ao outro, eu não vou te trair, mas eu sou fiel ao contrato. Não quer dizer que um ou outro não fuja um pouquinho do contrato, acontece, Mas é claro. porque existe esse contrato que não existe no geral na monogamia. É verdade. A gente não É conversa tudo sobre muito isso. claro. Quando você tem uma situação de poliamor, você tem que fazer muito alinhado para as coisas andarem, né? É comum vocês receberem pacientes que perguntam o seguinte, que falam o seguinte: eu tenho vontade de abrir o relacionamento, mas eu não quero que ele ou que ela faça isso. Eu acho que é uma das coisas mais comuns, na verdade. A posse, né, gente? Eu posso fazer tudo, você não pode fazer nada. Eu acho que é bem comum, na verdade, assim. Trazer essa ideia. Bom, então, tem como, assim, às vezes até perguntar, como é que eu poderia negociar com ela quando é uma terapia individual, né? Como é que eu poderia negociar com ela? Meio que vamos fazer aqui um ensaio, né? Como é que eu vou negociar com ela essa possibilidade de abrir a relação só para mim? E aí você leva a pessoa a se questionar. Então, assim, o que de fato você quer, né? O que você está querendo com essa pessoa? Porque, assim, não sei se isso seria, por exemplo, um poliamor. Não, com certeza Com não. certeza não seria. Né? Então, que tipo de relação ela só quer que o outro saiba o que ela está fazendo? É só isso. É só que o outro tenha conhecimento dos passos, mas ele não pode fazer. Então, eu acho até um pouco cruel, assim, né? É para ter uma superioridade ali na Um relação. controle, é um controle, na verdade. Eu acho que tem muito a ver com a posse também, que você estava falando. Tem que muito. ser muito eu posso, eu E faço. você não. E você não, porque você é meu. Eu ouvi a Ana Canosa, que foi uma das especialistas que conversou com a gente, ela falou o seguinte: tem muito aquela coisa do eu sei me controlar, eu sei que eu vou voltar para casa. Eu não sei se você vai, então você fica aqui. Você sabe mesmo se você vai voltar para casa? Pois é, a gente não sabe, né? É. Não sabe se você pode se apaixonar por uma outra pessoa. Esse medo é muito frequente também, o medo da outra pessoa se apaixonar. Eu acho que, assim, sim. aparece bastante. E acontece muito também, né? Assim, por exemplo, quando a gente fala em relação aberta, uma das coisas que aparece muito no contrato então a gente pode fazer sexo, a gente tem, você sai para transar com quem você quiser, eu também, então o sexo é livre, à vontade, mas você não pode se apaixonar. Então, 2 ou 3 encontros, ou X encontros que são possíveis, não trocar muitas coisas íntimas, não falar muito da vida pessoal, não ir em alguns lugares que a outra pessoa já frequentou com o parceiro, com a parceria. Então, tem várias coisas assim, sabe? Então, tem uns códigos entre eles que falam, mas o mais importante não, você não pode se apaixonar. E é muito difícil você colocar isso no contrato, né? Eu conheço um casal, ele tem uma relação aberta, e o que eles fazem? Vai sair com alguém, uma vez, acha em aplicativo, uma vez, e não troca nenhuma informação muito pessoal ou WhatsApp, para depois não existir a comunicação. É só você ali satisfazer o seu desejo momentâneo. Então, uma vez e pronto, tchau. É a forma como eles encontraram de abrir sem tentar se apaixonar por alguém. Mas
aquela famosa frase, ninguém manda no coração, né? Teve uma pergunta que pra mim foi muito frequente também, foi o seguinte: quando o casal tem filhos, como abrir a relação ou como trabalhar essa informação com os filhos? Primeiro, a criança ela não tem uma informação tão apurada da sexualidade como a gente. Elas lidam de forma natural. Uhum. A gente adulto é que observa sempre de uma forma bem sexualizada as situações, né? Então a criança vai ver uma pessoa a mais ali. O problema ali não é a criança, né? A questão ali não é a criança, o que é a questão? São os pais lidarem ali com a situação. Quem que vai ser a mãe, quem vai ser o pai, vai ser a tia. Porque para a criança, A gente cria mais regra, na verdade, né? a criança vai adorar. É uma pessoa mais para cuidar dela, para brincar com ela. Se tiver o irmãozinho, né, da outra mãe. A criança não tem tanto esse conflito, é mais o adulto. Nos trisais, assim, que eu já atendi, ou na pesquisa, eram muito tranquilos, assim. Tinham crianças já de uma relação, aí veio uma outra criança da outra relação, e aí uma das meninas falava, é o meu pai e o namorado da minha mãe. Ah, quem é fulano? Ah, o namorado da minha mãe. Mas ela já teve outro namorado também, mas ele já não mora mais aqui. Agora só mora esse namorado. E assim, vai desenhar a família, desenha todo mundo. Assim, é muito mais tranquilo, de fato. A criança, ela pensa realmente de um jeito diferente, né? Eu acho que, assim, precisa, é óbvio, conversar com a criança em relação à relação. Mas, assim, o que ela perguntar também e explicar o que eles estão vivendo. Não precisa entrar Que ela em consegue compreender Não. também, né? detalhes Porque mínimos ou... cada idade ali, da infância, É. tem uma informação. Então, você tem que prestar muito atenção no que a criança pergunta. Porque o adulto, isso é bem bacana a gente dizer, o adulto, quando a criança faz uma pergunta, ele joga muito mais informação do que a criança queria saber. Então, você tem que ouvir a criança, o que realmente ela quer saber. E, sei lá, se ela faz alguma pergunta, você fala, aonde você ouviu isso? Porque, às vezes, é uma coisa que não tem nada a ver com sexo, né? verdade. Aham. Então, você ouviu isso aonde? Aí ela dá um contexto que não tem nada a ver, né? Então, você tem que prestar muita atenção no que a criança pergunta e não dar informações a mais, além do que ela pergunta, porque ela não vai conseguir registrar, né? Que ela não está naquele momento ainda para absorver aquela É mais informação. confundido que ajudar. Confunde mais do que ajuda. Então, responde pontualmente. Pá, isso, e ponto. Janaína, você recebe mais casais ou recebe mais pessoas sozinhas para tratar de problemas com sexualidade? Então, eu acho que mais individual, né? Nem sempre quando vem o casal vem necessariamente com um problema sexual, uma questão sexual, às vezes são questões de relacionamento mesmo. Mas eu acho hoje eu tenho mais pacientes que individuais. E quando são casais, você tá falando que eles trabalham muito as questões de relacionamento. Vem muito essas questões de abrir ou não o relacionamento, como melhorar o relacionamento que tá há muito tempo, se tá desgastado, não tá, como é que identifica isso? Então, uma das coisas que me levou a fazer a pesquisa, porque eu comecei a estudar o poliamor, foi em 2014. Foi muito interessante, assim. Foi justamente porque começaram a vir muitos esses temas no consultório. Aí quando você vem uma vez, vem duas vezes, aí você fala, nossa, tá acontecendo alguma coisa, né? E aí foi justamente por isso, assim, existe outra possibilidade de renovar a relação, de trazer mais tesão para a relação, sem ser abrir a relação. Então era uma coisa meio que abrir a relação seria a última possibilidade, mas a primeira que eles traziam ao mesmo tempo para dar um jeito naquela relação que não estava funcionando. E aí mas não tinha necessariamente o nome poliamor, mas e se ela namorasse uma pessoa, e se eu namorasse outra pessoa, eu acho que a gente voltaria para casa mais feliz, e, enfim, mais satisfeito. Porque as pessoas também romantizam o poliamor, Muito, né? entende? Elas não é uma coisa assim, tipo, é o amor de novo, é aquela coisa do amor romântico, só que expandida, entendeu? Várias pessoas podendo se amar. Então, assim, é muito interessante acompanhar. Eu acho que cada vez mais, né, como pesquisadora, inclusive, eu estou vendo que as coisas estão mudando. Eu não sei o que virá amanhã, mas eu acho muito bacana a gente poder falar mais sobre isso. E é interessante dizer que no poliamor existem os conflitos também, né? Muito. Porque as pessoas acham, não, estão em três, estão ali num deleite sexual e romântico. Não, gente, tem o dia a dia, tem as dificuldades, né? Como na monogamia também, vai ter briga, não, né? No episódio a gente conta a história do Leandro, da Thaís e da Yasmin. E eles falam exatamente isso.
cada um é de um jeito Uhum. e eles têm o funcionamento deles, o jeito como cada um funciona. Ele fala, até para dormir é difícil, porque eu sinto muito calor, elas sentem muito frio, a gente tem que se organizar ali para todo mundo conseguir dormir bem e ficar tudo ok. Porque aí ele fala, elas brigam muito comigo e elas reclamam que ele não faz algumas coisas na casa. Então, assim, é um relacionamento normal. É o que ele fala, é normal. Não, só vai que a que você três. não é que você vai viver no paraíso e todos os seus problemas vão acabar. Que é o que a gente falou. Se você não resolver o problema antes, ele vai continuar. Que é uma harmonia incrível que vocês vão transar o dia inteiro. Inclusive, Nossa! um dos trisais que eu atendi falava: Nossa, e você acredita que a gente transa super pouco? Porque é difícil organizar, todo mundo tá em casa e as crianças irem Trabalha. dormir, porque aí os três têm que estar com vontade e não sei o quê, então a gente acaba transando super pouco. Até eu fiquei, nossa, Assim, faz entre duas pessoas, às vezes já é ali, eu não tô com Ai, vontade, hoje eu então não- imagina três, porque às vezes dois pode ter vontade, um não. não tá, então é difícil. Luciane, te procuro muito com um trabalho de educadora sexual. O que Sim. faz a educadora sexual? Então, a gente ensina algumas coisas sobre sexualidade, sobre o prazer, né? Eu trabalho muito com mulher. Então, falar sobre a masturbação feminina, o prazer feminino, que ainda é um tabu. Então, é muito importante a gente educar as pessoas, né? Como que você sente prazer? O que te move? Muita mulher, cerca de 15 a 20% de mulheres ainda nunca se masturbaram. Então, é um tema muito importante, porque o sexo, ele faz parte da saúde, né? O orgasmo, ele libera hormônios, dopamina, hormônios de felicidade. Então, a masturbação é muito importante, o sexo é muito importante na vida das pessoas. E as pessoas ainda são muito presas a crenças, né? A questões culturais, a religião, e elas ainda não se permitem. Elas não veem o sexo como parte da saúde, do bem-estar, né? Ela faz parte da vida, não é uma coisa suja, né? Que a gente assim, a gente cresce ouvindo. Não, faz parte do dia a dia, faz parte da nossa evolução. Então, eu oriento muito as mulheres a procurar o prazer, questões sobre pompoarismo, saúde feminina, educação sexual, porque você tem que, primeiro, dar prazer a você mesma para depois dar prazer ao outro. Se você não se conhece, como você vai conhecer o outro? Como você vai falar para o outro que você gosta se você não sabe o que você gosta? Então, você tem que fazer um processo de autoconhecimento, saber sobre a sua sexualidade, descobrir a sua sexualidade, para depois você passar para outra pessoa. Você me lembrou agora a Regina Navarro Lins. Ela conversou com a gente no episódio e ela fala que todo esse movimento da gente estar repensando as formas de se relacionar tem muito a ver com como a gente olha agora a nossa individualidade. E que a partir disso a gente começa a questionar os modelos tradicionais e o que a gente de fato gosta e o que a gente de fato quer fazer. Vocês enxergam essa mudança, essa forma de enxergar agora, essas formas de amar desse jeito também? Com um olhar mais para dentro? Eu acho que tem muito isso, essa questão de poder, assim, olhar para a própria individualidade. Eu acho que tem a ver com a coisa do quanto a gente está dando importância para a felicidade. Então, assim, felicidade é quase uma regra, né? Todo mundo está muito voltado para isso. E eu acho que a questão da liberdade, a gente está há algum tempo quebrando alguns padrões, né? Então, tudo isso junto, eu acho que acaba nessa ebulição toda. A coisa, então tá, então eu posso viver de um jeito que seja mais íntegro no sentido do que me faz feliz, eu me sinto mais plena, mais verdadeira, e posso ir buscar o tipo de relação que também vai ser feliz nesse contexto, porque assim, o número de traições, ele é muito alto, né? Então, assim, mais 50%, né, se a gente for pensar aí. Então, eu acho que, assim, poder ser fiel a quem você é e também ser legal com o outro, eu acho que é uma coisa que também faz a gente pensar em outros tipos de relacionamento, sem ter culpa, né? Ter uma relação mais honesta, uma relação mais bacana com o outro, acho que isso é importante. Eu acho que a gente já teve tantos movimentos femininos, né? Eu acho que hoje o feminino é essa busca do prazer, né? É essa onda de que eu desejo, eu posso ter desejo, eu posso gozar, eu posso me masturbar, eu posso ter relações. Isso é muito importante, né? Porque a gente veio primeiro o voto das mulheres, depois o trabalho, e a gente está nessa fase do autoconhecimento, né?
de buscar o prazer e saber como é que ele é. E é muito importante isso para a mulher. É muito importante, porque tanto para a mulher quanto para o homem, né? Tem muitos homens que me procuram e falam, ai, como que eu posso dar aquela apimentada? Ou, ai, eu queria tanto fazer isso, mas a minha mulher tem uma certa resistência. Então, eu oriento, eu acho muito legal quando o homem entra no meu perfil no Instagram e fala, olha, eu acompanho, eu acho super interessante, eu queria muito ajudar a minha mulher também, porque eu sinto que ela, né, tem umas travas e eu quero melhorar a nossa relação. Porque o homem também tem que, né? Gente, um casal ou trisal, né? Não é só uma pessoa, né? As duas têm que buscar esse conhecimento. E o que vocês diriam, pra gente fechar, para quem tá repensando a sua forma de amar? Eu acho que tem que se conhecer melhor e saber realmente o que quer. O que você deseja, o que você quer para você, sempre respeitando o outro, respeitando você e respeitando a pessoa com quem você está. Eu acho que precisa é exatamente isso, fazer esse mergulho interno, né? Conhecer realmente, se conhecer melhor, de repente buscar uma terapia, se está nessa dúvida, nesse questionamento, buscar uma terapia, tentar entender melhor o que de fato eu quero, porque, como a gente disse, não é uma resolução. Pensar que você tem essa liberdade, mas não necessariamente você, olha, então eu tenho essa liberdade de poder ter vários tipos de relacionamento, mas às vezes eles não se encaixam para mim, não é o que eu estou buscando. Então acho que você conhecendo melhor, se conhecendo melhor, você vai se dar mais vai ser mais assertivo nessa busca, entende? De uma forma mais bacana, vai ser muito mais legal, eu acho que. Provavelmente mais feliz também. Mais feliz, Sim. mais feliz. Luciane, Janaína, agradeço muito a participação de vocês aqui, a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada, adorei. Muito, eu agradeço o convite e o espaço para a gente poder falar disso. Muito obrigada. Sempre portas abertas, a gente fala disso a hora que vocês quiserem. Tá ótimo. Obrigada. Sempre. Muito obrigada, gente. Agradeço muito a sua companhia. Até o próximo Vozes.